O antropólogo Marcos Alvito. Ele pesquisou durante 3 anos na favela para escrever o livro As Cores de Acari. Nós vamos conversar também com a escritora Mônica Sampaio. Ela vai falar sobre o livro que acaba de lançar, o livro sobre sexo pela internet. Vamos debater ainda um mal que, segundo especialistas, atinge 1/4 da população mundial, a ansiedade. E conversamos sobre esse assunto com o psiquiatra Antônio Egídio Nardi. E para fechar o programa, vamos conhecer o trabalho dos grafiteiros. Eles usam as latas de spray para fazer protestos, críticas e principalmente para colorir os muros do Rio com arte e muita criatividade. Nós vamos conversar com o grafiteiro Marcelo Vaz Mente. E também participando hoje do nosso programa, o pastor Jonas Rezende, e temos a presença do produtor cultural Perfeito Fortuna. O Olhar 2001 está entrando no ar. O antropólogo Marcos Alvito fala dos problemas social no subúrbio do Rio. A pesquisa resultou no livro As Cores de Acari, que é editado pela Fundação Getúlio Vargas. Esse livro retrata a sua convivência toda nessa favela? O livro é o relato de uma aventura, porque, na verdade, eu nem mesmo era antropólogo. Ah, é? Eu pesquisava a história da Grécia Antiga. E quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, um amigo meu, um ex-aluno, me chamou para ir à penitenciária Lemos Brito. E na penitenciária eu fiquei bastante surpreso com o que eu conheci. Na verdade, o que eu me surpreendi foi com o meu olhar, com a minha perspectiva. Eu fiquei surpreso de ficar surpreso que aquelas pessoas ali fossem homens, como eu, com dignidade também, com valor humano. E aquilo me surpreendeu tanto que eu achei que eu deveria conhecer melhor o mundo em que eu vivia. Abandonei minha tese de doutorado sobre Atenas e Esparta, sobre as mulheres de Atenas e Esparta, fui pesquisar a penitenciária, fui proibido de entrar na penitenciária depois de 4 meses, por conta da minha ingenuidade, e acabei indo pesquisar a favela de Acari. Na penitenciária que gerou essa proibição? Não, basicamente esse amigo meu, o Marcelo Freixo, ele trabalhava há vários anos como voluntário e naquele momento ele tinha um projeto de prevenção à AIDS de uma ONG carioca nessa penitenciária Lemos Brito, onde ele distribuía preservativos, fazia orientação sexual, mas também, na verdade, tentava estimular algumas iniciativas culturais, principalmente fazer uma semana da cultura em que os presos apresentariam seus trabalhos artísticos, poemas, conjuntos de música, etc. Mas eu era muito ingênuo e nesse trabalho de preparação de uma Semana da Cultura, eu chamei um poeta para ajudar os presos a trabalhar em uma oficina literária, mas juntamente com esse poeta veio também um líder comunitário lá de Acari, e esse líder comunitário não participou da oficina de poesia, embora ele fosse compositor, ficou conversando com o chefe do tráfico que estava preso em Acari. Eu achei aquilo normal, porque ele nasceu em Acari. Esse chefe era de Acari, estava preso na Lemos Brito. Era o de Acari, que estava lá na Lemos Brito. Ele ficou conversando com o chefe, eu achei normal, porque eu sei que em favelas as pessoas também têm um conhecimento anterior, inclusive antes da pessoa se tornar chefe do tráfico. Mas a diretora não achou normal e me chamou. Falou que eu não podia fazer entrar pessoas de Acari, que aquilo ali estava errado. Aí eu analisei do ponto de vista do preconceito que ela teria em relação às pessoas da favela, disse que não tinha nada a ver, etc. Mas a diretora, o chefe de segurança, não gostaram e eu fui proibido de entrar na penitenciária. Eu fiquei sem tese, fiquei absolutamente perdido, mas já que eu tinha sido posto nessa situação por esse poeta de Acari, que hoje em dia é um grande amigo meu. Então vamos para Acari, né? E já que eu tinha ido 2 vezes a Acari, e o que me interessava era realmente a realidade dos homens de hoje, da cidade em que eu vivo, onde vive meu filho. Agora, esse livro, As Cores de Acari, uma favela carioca, ele é a sua tese? Não. Na verdade, ele é a tese de doutorado, com alguns cortes, porque ela estava muito grande. Mas não tem um linguajar de tese, inclusive um dos membros da minha banca disse que estava escrito como se fosse um romance policial, o que o membro da banca entendia como se fosse uma crítica, e eu tomei como elogio, agradeci, falei que não sabia que estava tão interessante assim,
eu creio que não está tão interessante assim, mas de qualquer maneira é um relato das aventuras, das peripécias, mas da estrutura de funcionamento da favela que um morador me alertou ser um bicho de 7 cabeças. Eu pensei muito naquilo e falei, bom, quais são as cabeças? As 7 cabeças, que na verdade é uma imagem da antiguidade. E pensei, quais são essas 7 cabeças? A comunidade, a polícia, o tráfico, as ONGs, as associações de moradores, as religiões, e eu fui traçando primeiro um quadro do relacionamento entre cada uma dessas cabeças e depois uma descrição minuciosa, por exemplo, das disputas... O que mais te impressionou, assim, definitivamente ali? Olha, 2 coisas me impressionaram muito. A primeira coisa que me impressionou, e que eu creio que impressiona todo antropólogo, é que o primeiro objeto da nossa investigação reside em nós mesmos. E o que me impressionou foram os meus preconceitos. Eu fiquei muito surpreso, por exemplo, ao ver uma moça muito bonita, loura, de olhos azuis na favela. E perguntei quem ela era, o que ela estava fazendo ali. Aí o morador me disse, olha, ela mora aqui, foi nascida e criada aqui. E eu comecei a perceber que no imaginário urbano, a favela é um lugar de gente feia, né? Não, um lugar de moradia de pobres, particularmente de negros. Eu comecei a perceber todo o preconceito própria favela de Jacari e perguntei a elas, poxa, se eu conheço meia dúzia de pessoas e entro lá, por que vocês não entram? O trabalho da fábrica, eu acho que tinha uma perspectiva que era não trabalhar com a comunidade, não trabalhar com a favela. Eles viam a favela quase que como um lugar de pecado, um lugar de vício. Para fazer proselitismo religioso? Não, da onde as pessoas deveriam ser retiradas individualmente. A Fábrica de Esperança serviria de um instrumento de salvação individual que passaria pela ascensão social, que por sua vez passaria pelos cursos de profissionalização oferecidos pela fábrica. Jamais a fábrica reconhecia a favela de Jacari, a comunidade de Jacari como um todo. Desse modo de entender, não cumpriam um papel, assim, o mais apropriado para a situação. O Marco? Eu acho, pastor, que não cumpria, porque várias vezes eu ouvia os moradores de Jacari reclamando da fábrica no sentido de que eles sabiam que a fábrica recebia muitos financiamentos estrangeiros e que, na verdade, pouco chegava até eles. A relação que eles tinham com a fábrica era a relação que eles têm com o INPS, com uma repartição pública, onde eles não se sentem à vontade, onde às vezes lhes é prestado um serviço, mas eles se percebem Essa fábrica era daquele pastor? Era do pastor Caio Fábio. Marcos, complicado ele, né? Marcos, é o seguinte, o que você está dizendo aí, para mim, já é uma coisa, dá maior vontade de ler o teu livro, de verdade, assim, porque a favela quase nunca é estudada, né? A favela quase nunca, você saber mesmo, ter um conhecimento do que acontece ali, de um ponto de vista mais científico, de um cara que está olhando, observando, analisando, não tem literatura praticamente disso, né? Pois é, aproveitando o que você está falando, eu achei interessante. Quanto tempo você demorou fazendo essa pesquisa para elaborar esse livro? Foram 3 anos, se bem que eu continuo indo lá, mas já na qualidade de amigo, já não tiro mais foto, a não ser as fotos sentimentais, já não faço mais diário de campo, já não entrevisto mais ninguém. Quantas vezes por semana você ia, assim? Olha, isso variava muito, eu fui centenas de vezes a Jacari, mas dependia da semana. Havia semanas mais movimentadas, em que havia assembleias, havia reuniões, havia cultos. Você não morava lá, não, né? Não, eu não morei. Você é um estudioso. Uma pergunta que eu vou te fazer é mais prática, assim. Você é um cara que foi lá estudar. Essa fábrica, se você tivesse alguma ideia, tu acha que o tipo de abordagem que essa fábrica, para funcionar lá, como é que podia ser? Como é que podia ser? Essa fábrica da Esperança, quer dizer que você... Olha, eu em primeiro lugar acho que você tem que efetivamente partir do ponto que eu parti, que foi a ignorância completa. Eu reconheci minha ignorância completa, eu não sabia nada, até os 35 anos eu jamais tinha entrado numa favela, eu nem mesmo antropólogo era, eu era historiador, estava começando na antropologia, e quando a gente parte do zero, eu acho que qualquer pessoa pode ser nosso mestre. Qualquer um na favela, desde uma criança de 3 anos até um ancião de 80, todos eram meus professores. Eu sempre dizia isso. Você tem um livro, né? Você tem que aprender para depois você poder saber o que aquela população de Jacari precisa, o que ela gostaria que a fábrica fosse. Não sou eu que vou dizer, mas eu diria que a gente tem que começar disso, de entrar na favela, de conversar com as pessoas,
e de entender a lógica das pessoas ali dentro. E não trazer um projeto pronto, já com inúmeros preconceitos em relação aos moradores da favela. O seu livro, Marcos, você disse que estava numa linguagem que não foi até muito bem aceita pela academia. Aliás, eu acho que isso é um elogio para o seu livro, porque essa linguagem cheia de rodapé, essa linguagem maçuda e tal, realmente é vedada ao povo em geral. E normalmente a pessoa faz a tese e depois coloca aquilo numa linguagem popular. O livro já começou assim, parece um romance, como disseram, eu considero como você que é um elogio. Mas esse livro pode ser lido na favela? Está sendo lido? Qual é a proposta? Qual o público-alvo? O que você pretende com esse livro que vai multiplicar a sua experiência? Eu mesmo estou como o prefeito muito motivado para ler. Eu também. Olha, pastor, o livro está sendo lido minimamente na favela. Eu distribuí alguns exemplares para os amigos e há um interesse muito grande. Quando o livro saiu, assim que o livro saiu, eu fui a Acari para dar alguns exemplares para os amigos que tinham colaborado. E o interessante é que eu não consegui andar, eu tinha que atravessar uma rua para levar o livro para a Mãe de Santo. E em 100 metros eu parei 3 vezes em rodinhas, eu era cercado e todo mundo queria ver o livro, queria ver as fotos, queria conversar sobre ele. Eu efetivamente não sei até que ponto ele vai ser lido ou não. A minha proposta era de que ele fosse lido por um número maior de pessoas possível. Mas é interessante essa questão que o pastor Jonas Rezende colocou. Como é que a comunidade, né, encara o fato dela ser retratada no livro, dela ser motivo de um estudo, né? Como é que ela encara isso? Como é que você viu isso lá? Olha, por enquanto, a reação tem sido das melhores. Tá no pobre, sentido não de pode que... andar na favela. Tu não pode andar na favela que, multidão, como é que isso. é? Que autógrafo. Não é isso. Mas as pessoas, o livro também tem fotos, as pessoas ficam felizes em se reconhecerem, em reconhecer aquele local como um local de importância, que na verdade existe dentro da cidade. A gente deve perceber o seguinte, até a década de 80, a favela não existia oficialmente no Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Qualquer morador de favela tivesse que comprovar a sua residência, ele tinha que buscar esse atestado de residência aonde? Na delegacia. Porque o único setor da autoridade pública que reconhecia a existência do morador de favela era a polícia. Quer dizer, só reconhecia a favela enquanto um perigo em potencial. A favela não existia em termos de água, esgoto, luz. A favela não existia em termos de propriedade territorial. A favela só existia enquanto uma ameaça. Ora, quando você se torna objeto de um livro, isso mostra, para eles, eu acho que tem sido bastante significativo. É isso que você tem que levantar, porque essa é a resposta do teu livro. E o livro foi escrito. Já terminou? Não, eu queria agora, a gente todo dia aqui tem a frase do dia, e eu queria trazer a nossa frase de hoje, que é exatamente do Marcos Alvito. Ele diz assim: o tráfico não tem mais cara e a sensação é de que o terror atinge a todos. Dá para você falar resumidamente sobre essa questão? Dá. No final da década de 80, até meados da década de 80, você tinha muitos grandes chefes do tráfico, entre aspas, em favelas cariocas. Aos poucos, essa liderança foi mudando, foi passando para a mão de rapazes, de jovens, de quase adolescentes, que hoje, até por conta da dinâmica da repressão policial, eles são praticamente descartáveis, eles morrem com uma rapidez enorme e, na verdade, não tem tempo de firmar um carisma, de fortalecer uma ideia de líder. O tráfico passa a controlar, não mais através das relações pessoais, e sim através de uma violência exacerbada que não tem mais cara, não tem nem mais um líder que o represente. Então é o próprio terror, né? É o terror. Eu não queria encerrar essa conversa com você, eu quero te pedir com uma palavra só, uma resposta para essa pergunta: o que a favela tem de bom? Amizade. Sai. E não perca o livro dele, As Cores de Acari, já está nas livrarias, né? Isso aí. Obrigada, Alvito. A gente para agora um pouquinho para o intervalo e daqui a pouco a gente conversa com a escritora Mônica Sampaio. Ela conversa conosco sobre o livro também que ela acaba de lançar. É um livro sobre sexo virtual. A gente volta no minuto. A Nova TV é uma emissora da Rede Brasil.